Nossa, quanto estresse, quanta pressão, me sinto tão esgotado. E será que é burnout? Eu, na loucura do mundo, com a psicóloga Ângela Moda. Participação especial da advogada Tânia. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Júnior tá aí, muito bem, sejam bem-vindos. Tânia, Boa noite. boa noite. Que ótimo tá aqui nesse dia. É a sua primeira live, Tânia? Minha primeira live, menina. Ai, que linda! Eu vou te contar uma coisa, a primeira a gente nunca esquece, tá bom? Eu imagino. A primeira a gente nunca esquece, dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa louca, mas é uma delícia. E aí a gente pega gosto e não quer mais parar. Vou te contar esse segredo, viu? Pois é, menina, Gente, eu já tenho umas 4, 5 já agendadas depois dessa aqui, olha aí. né? Que delícia, então já tá preparada aí, depois você posta para o pessoal aí as próximas, né, para todo mundo ficar sabendo e acompanhar, são temas eu tenho certeza que são bem interessantes. Eu acho que psicologia e direito tem tudo a ver, né, Tã? Muito, muito a ver. Psicologia, direito, área trabalhista, tem tudo, tá tudo ali muito linkado. Interligado. Olha a galera dando aí um alô, a Aline, o Diogo, Marilene, lá a Célia. Muito legal, gente. Como é bom estar aqui com vocês essa noite, né? Então, bora lá, que nosso tempo é curto, né, Tânia? Muito. Ângela, como você coloca para fixar o assunto? Você coloca aí? Boa pergunta. Tema? Ai, olha, eu sou ainda aprendiz nisso daqui. Eu tenho uma pessoa que sempre me assessora, ou é o Jefferson ou é a Carol, né? Carol, para colocar o tema aqui, meu bem, como que faz? Vamos ver se ela nos assessora. Olha só, é para colocar o tema da live. Bom, enfim, vamos tocando aí e aí a gente vê o que faz. Bom, Tânia, primeiro vamos dar boa noite para a galera que está entrando aí. Gente, muito bom ter vocês aqui. É um prazer, né, nessa noite poder conversar sobre um assunto tão importante. Vou começar a me apresentar e aí depois eu vou passar a palavra para a Tânia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ângela, sou psicóloga clínica e também docente, né, atuo nessas duas áreas, então também leciono para o programa Aprendizagem. Formada em psicologia há alguns anos, isso a gente nem lembra, né, Tânia? Inclusive foi lá na faculdade onde a gente se conheceu. Sou especialista em saúde mental, com a pós-graduação em saúde mental e atualmente eu estudo neuropsicologia lá no Hospital Albert Einstein. A gente sabe que essa área não dá para parar, né? Então, muito estudo aí e eu tenho certeza, né, que a gente vai fazer uma troca bem gostosa hoje. E aí, Tânia, fala um pouquinho de você. É isso mesmo, Ângela. E assim, né, a gente trabalha numa área que não dá para parar de estudar, tem sempre que estudar bastante, né? Verdade. E eu sou formada desde aí, na verdade eu peguei a minha OAB em 2006, ficou lá na gaveta, né, até me aposentar, aí em 2016 eu comecei então a trabalhar no direito previdenciário, a estudar e de lá para cá eu não parei mais. Então, eu já tenho aí pós-graduação em Direito Previdenciário e Trabalhista, pós-graduação em Processo Civil, estou fazendo de novo pós-graduação em Previdenciário lá no Legale, estou fazendo MBA agora em Acidente do Trabalho, então, assim, é uma área que a gente estuda bastante. Então, boa noite, pessoal, e aqui a gente vai conversar um tema bem bacana e bastante atual. Isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, a nossa proposta hoje, nosso objetivo é conversar sobre a síndrome de burnout. Eu vou trazer os aspectos psicológicos e a Tânia vai falar um pouquinho da área jurídica, né, das legislações, qual que é o amparo, como que a gente precisa proceder para, né, nesses casos. É muito importante ter informação, né? Eu acho que a informação é a base para a gente começar a caminhar. E o nosso objetivo hoje é trazer essa informação, uma informação de qualidade para que vocês consigam aí fazer reflexões, transmitir para as pessoas queridas ou as pessoas que estão precisando refletir sobre esse assunto, né, Tânia?
Isso mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar, queria só complementar, eu faço parte também da Comissão de Direito Previdenciário, lá da OAB de Itaquera, que inclusive a Maura é a presidente, pessoa que está aqui no meu coração, doutora Verônica. Sou da Comissão de Direito Previdenciário também da OAB aqui de Guarulhos também, tá? A doutora Eliane está aqui, a doutora Silvia. E também sou coordenadora adjunta pelo IBDP aqui em Guarulhos. Tá aqui a doutora Josiane Zanatti. Beijo para vocês, gente. Olha que beleza, hein? Quanta atividade, Tânia. Fala sério. Tá, muito. Bastante. Bom, então vamos Ângela, lá. A gente fez então um roteirinho, né? Porque o assunto é muito extenso. E para a gente não se perder nos temas, vamos seguir aqui um roteiro, né? Isso. Bom, Ângela, fala então o objetivo então da nossa live. Então, o objetivo é esse, falar de burnout, falar sinais e sintomas, o que é, como acontece, e aí eu entro com a questão psicológica e você com a questão jurídica, né? Eu acho importante, Tânia, que as pessoas participem. Então, gente, mandem perguntas, falem. Às vezes eu não vou conseguir ler aqui no chat, mas o Jefferson, ele está nos assessorando, nosso assistente para assuntos especiais, gratidão, Jefferson, ele estará coordenando as perguntas, as falas, e logo ele vem para trazer para a gente conseguir debater. Então, a ideia é, a gente vai discorrer sobre um tema, e aí depois a gente vai responder as perguntas, assim como, né, vão surgindo. Se não tivermos tempo hoje, nós marcamos um outro dia para responder, mas eu prometo que todo mundo vai sair daqui, né, se não for hoje, mas outro dia com essas respostas. Exatamente. Muito vamos lá, bem. então, vamos começar? Vamos falar de burnout. Então as pessoas até falam, burnout é um tema novo, doença nova, né? Mas na verdade não. Essas questões relacionadas ao sofrimento psíquico e o trabalho já são estudadas há muito tempo. Surgiu uma síndrome em 1890, falando sobre a questão da neurastenia. Então, era uma síndrome que acometia as pessoas que ficavam com um ataque nervoso, tinham alguma irritabilidade, fadiga, isso em 1989, 1989, isso, 1869, desculpa. Sou ruim de datas. Então, a neurastenia já foi olhada nesta época, e o que o psiquiatra que descobriu ela dizia? Que era uma síndrome voltada à vida moderna. Então, eles saíram do campo, foram trabalhar nas indústrias, e já se falava desse estresse, dessa fadiga, dessa exaustão. 1869, então não é nova. Mas esse termo, né, burnout, que quer dizer queima por inteiro, queima por completo, a exaustão, ele vem sendo estudado aí a partir da década de 70 por Freudenberg, que ele é um psicanalista alemão, ele sai lá da Alemanha. Por quê? Aquela época do nazismo. Então, logo no começo, ele é família judia, né? Então, ele vai para os Estados Unidos e lá ele começa um trabalho em clínicas de pessoas com abuso de substâncias, né? Álcool, drogas. E aí ele começa a trabalhar nessas clínicas, nessas comunidades terapêuticas, e ele percebe uma característica nos trabalhadores. Então, pessoas da enfermagem, médicos, voluntários. Então, ele vai percebendo que essas pessoas, elas vão adoecendo, vão ficando mais irritadas, mais nervosas, e essas pessoas, esses profissionais acabam tendo sérios problemas, ficando mais frios no trato com o paciente. Por quê, né? A dependência química, a gente sabe que é uma doença, é um transtorno que tem altos índices de recaída. Então, a sensação desses profissionais é que eles trabalhavam por horas seguidas, se dedicavam àquela pessoa e não tinha o retorno do trabalho, não viam a recompensa do trabalho. Por quê? O paciente voltava a usar droga. Então, olha só, né, como que ela vai surgindo. E aí, depois foi, claro, estudado as pessoas, ele fez livros e grandes estudos. Vem uma outra psicóloga, que é uma psicóloga social, Cristina Malachi, e ela vai complementando as fases do burnout.
Então, gente, não é uma síndrome nova, é algo já antigo e que também tem muito a ver sobre o trabalho, específica do trabalho, certo? Certo. E uma curiosidade, curiosidade não, né, Ângela, que assim, eu vejo advogados falando síndrome de Burnout, mas na verdade é uma palavra americana, né? Ela é Isso, burnout, né? isso, Burnout, americana. né? Exatamente. Out queima por inteiro, queima por dentro, né? Exaustão. Exaustão, exatamente. Isso, burnout, é americano. Apesar dele ser, né, alemão, psicanalista alemão, ele vai iniciar esses apanhados lá nos Estados Unidos. Isso mesmo. Certo? Agora, Ângela, como os profissionais de saúde mental definem o que é estresse e o que é síndrome de burnout? Porque Boa pergunta. parece que os sintomas são parecidos, né? Temos aí uma relação entre as duas, né, Tânia? E acho que é legal a gente falar sobre essa relação, porque a gente também, o estresse hoje está muito banalizado, tudo é estresse, estou estressado, então é importante a gente fazer essa definição do que é o estresse e do que é o burnout. Mas antes de eu fazer essa definição, eu vou só dar alguns números para a gente refletir aí, para vocês refletirem. No Brasil, foi feito um estudo que 92% dos trabalhadores estão acometidos por algum desconforto relacionado ao trabalho. Então, olha que número alto. Desse número, 32% tem burnout. Que foi diagnosticado. Fora as pessoas que não são diagnosticadas, né? Então, para a gente entender como que está isso no Brasil, né? Como que isso acontece no Brasil. Mas vamos lá para a sua pergunta. Estresse, né? Então, estresse são sinais que o nosso corpo dá quando nós identificamos um perigo. Então, nós identificamos um estímulo, catalogamos ele como um perigo. O nosso cérebro, ele vai trabalhar para deixar o nosso corpo preparado para fugir ou atacar, né? Então, o estresse, ele é algo normal, tem a ver aí com até a nossa sobrevivência até agora. O estresse pode ser de dois tipos, né? O eustresse e o distresse. Que diferencia um do outro, né? Tem um que é o positivo, o estresse positivo, e o estresse negativo. Por que a gente fala de estresse positivo? Porque quando a gente vê um estímulo, a gente fica em estado de alerta, né? Então, nos prepara para agir, a gente consegue mapear, né, o perigo, a gente consegue ter soluções para sair daquela situação. Então, inclusive, nos deixou até vivos até hoje, né? Porque lá no tempo das cavernas, você imagina quantos bichos, enfim. Mas o estresse, ele então pode ser qualquer estímulo, seja da minha vida profissional, seja da minha vida pessoal, ou eu andando na rua e vejo, né, que eu vou ser de repente assaltada, isso vai preparar o meu corpo para reagir, tá? Então, o estresse pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí, o estresse, ele tem três fases. Estado de alerta, onde eu fico atento a qualquer coisa. Aí tem o estado, né, que eu vou de resistência, então eu preciso agir de alguma forma. E aí tem a exaustão. Então, essa fase da exaustão, que é uma fase aí complicada. Daí que a gente vai para o burnout. Então, geralmente, quando a pessoa chega nessa fase de exaustão e que tem esse estresse voltado ao trabalho, a gente fala que ele está indo para a síndrome de burnout. Então, o que seria a síndrome de burnout? Um estresse cronificado. Ela fica muito tempo, porque outra característica do estresse. O estresse, você vê a ameaça, aí seu corpo se prepara, e aí depois a ameaça vai embora, seu corpo volta numa homeostase. Burnout não. Por quê? Como você está em contato com o trabalho o tempo inteiro e lá está esse estímulo que deixa, né, você nesse estágio, ele fica crônico, ele fica por muito tempo. A gente percebe que pessoas passam 10, 12 anos já, né, com os sinais e só depois acaba sendo diagnosticado. Então, é um estresse muito cronificado por muito tempo e voltado ao trabalho. Certo? Respondi aí, Tânia? Respondeu muito bem, Ângela.
Agora, quais são os sintomas da síndrome de burnout? Legal. Boa Sintomas. pergunta, né? Boa pergunta, são vários. É interessante, né, que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai mandando alguns sinais para o corpo. Você imagina só, eu estou, né, estressado, estou com um nível de cortisol que me deixa em alerta, adrenalina, e isso por muito tempo no nosso corpo, ele acaba debilitando alguns órgãos. Então, geralmente, vêm os sintomas físicos. Sintomas gastrointestinais, dor de cabeça, cefaleia, problemas cardíacos. Então, o nosso corpo, os nossos órgãos vão sendo atacados, porque o nosso sistema imunológico está baixo. Então, falta de energia, né? Aquela sensação de não ter energia no corpo, vontade de chorar, irritação. Isso. Aí, olha só, então vai ter o meu corpo, né? O meu corpo vai adoecer, alguns órgãos vão ser debilitados, e aí, como o burnout também são três fases, né? Na fase de exaustão, a gente está falando do corpo, um cansaço, uma falta de energia, uma fadiga muito grande, né? Na fase de exaustão. E o acometimento do corpo. Aí a gente vê alterações do sono, da alimentação, dificuldades no relacionamento com as pessoas. Aí a gente vai entrando numa fase de despersonalização. Olha essa palavra, despersonalização. O que seria isso? É como se a personalidade daquela pessoa mudasse. Então ela fica mais agressiva, ela fica mais fria, ela fica mais distante, ela não consegue estabelecer contatos saudáveis com as outras pessoas. Então parece que a personalidade dela muda. Aí fala, caramba, mas essa pessoa era tão amável, ela é tão simpática, né? E aí essa despersonalização parece que é uma outra pessoa que está ali. Então ela vai se perdendo dela mesma. Olha que profundo, né, Tânia? E aí, Malachi coloca uma outra questão, uma outra fase, que é a redução da satisfação profissional. Ela não sente mais satisfação profissional. Ela não sente mais prazer no trabalho, ela acha que aquele trabalho, ela não tem recursos para executar, que tudo que ela está fazendo não tem sentido, ela perde o sentido para o trabalho, né? E isso vai trazendo uma angústia, um mal-estar, baixa estima, sensação de impotência, vontade de fugir do trabalho e não voltar nunca mais, né? Ela vai tendo alguns comportamentos defensivos, e é muito interessante, Tânia, que a pessoa geralmente não se percebe. Ela demora muito tempo para perceber que tem uma questão aí psicológica envolvida. Então tem pessoas que acham, não, é problema cardíaco, não, é problema digestório, vão em diversos especialistas, né, e que não conseguem juntar tudo para entender que é a burnout e que tem a ver com o trabalho e que acabou afetando a vida inteira. Então, o burnout vem como se fosse um freio, né, para a pessoa ter que olhar para dentro, se reconhecer, aceitar essa fragilidade, né, porque ela se torna frágil, e buscar a ajuda necessária. Você quer ver uma angústia, assim, muito forte, quando termina o Fantástico, né, no domingo, 11 horas da noite, termina o Fantástico, que você lembra que o dia seguinte, segunda-feira, você tem que ir pro trabalho, né? Que parece que você está indo para morrer mesmo, né? É uma angústia muito grande. É uma angústia, um desespero, um medo. Só que, olha só, essa pessoa, ela não pode largar o trabalho. Ela tem contas a pagar, né? Ela tem uma família para sustentar. Ela não pode ser demitida. Ela não pode se afastar do trabalho, né? Como que eu vou fazer? E minhas contas? Então, aliás, isso aumenta, né? É isso que acaba também gerando essa dor profunda que a pessoa tem, porque ela está sendo muito explorada no trabalho, é muito robô que estão colocando, a cobrança é muito alta, cobrança de produtividade, aí ela sabe que se ela não produzir, ela pode ser mandada embora, ela pode ser demitida, e isso vai causando uma dor, uma angústia, uma coisa tão ruim
que é a síndrome de burnout, que faz a pessoa ficar doente, não é? Não é isso, Ângela? Isso, ela se vê sem saída, Tânia. Uhum. Eu não tenho saída, né? Eu tenho que enfrentar, não tenho outra alternativa, né? E é interessante que essa pessoa ela vai se isolar, ela não vai querer mais estar com a família, com os amigos, ela não vai sentir prazer nas atividades que antes davam prazer, então ela vai querer se excluir, ela não vai querer conversar com as pessoas, ela não vai querer dividir, e também tem uma culpa muito grande, né? Caramba, eu tô sendo fraco. Nossa, mas eu tô sendo impotente, porque a nossa sociedade pega que a gente pode tudo, que a gente é forte, que a gente dá conta de qualquer situação, que eu não posso dizer não, que eu não posso, né, reconhecer os meus limites, porque eu sou um empregado e tenho que falar amém para tudo. Então, a pessoa se sente tão pequena, tão inferiorizada, que isso faz com que ela não veja saída para esse problema. E isso vai deixando ela por muito tempo, né? Até porque, Ângela, se ela começar a falar, ela perde o emprego, né? Então ela vai acumulando, vai aceitando, vai se humilhando, e aquilo vai causando aquela dor lá dentro, aquela coisa ruim, é onde a pessoa fica doente, né? Uhum. Fica doente e não vê saída, né? Ela está enfraquecida e não vê saída. Por falar nessa questão da empresa e tal, né? Tânia, legalmente, essa pessoa que está passando por essa síndrome de burnout, o que a legislação diz? Qual que são as garantias de direito que essa pessoa tem para conseguir dar uma pausa e ir se tratar? O que você me diz aí nessa questão jurídica? Essa pessoa que está muito afetada, está muito doente, Ângela, quando ela passa pelo psicólogo, pelo psiquiatra, e eles conseguem diagnosticar a síndrome de burnout, ele vai colocar a CID, que é a Z73. E aí, quando ele afasta essa pessoa do trabalho, ele afasta a pessoa para que a pessoa possa fazer um tratamento fitoterápico, né? Passando de 15 dias do afastamento, ela vai para o INSS, o perito do INSS fazendo lá a perícia e vendo que é a síndrome de burnout, ela vai entrar, então, no auxílio doença acidentário, que tem diferença do auxílio doença previdenciário, né? Porque o auxílio doença acidentário, ele vem da doença do trabalho, da doença ocupacional. E quando ele dá o benefício correto, que é o B91, que é referente ao auxílio doença acidentário, ele dá pelo menos a garantia de pelo menos 12 meses de estabilidade no emprego. Né? Além de que a empresa tem que continuar pagando, depositando o seu FGTS. Ao passo que se o médico do INSS, o perito do INSS, não considerar o burnout como doença do trabalho, que é o que ele deveria fazer, mas tem perito que não, ele talvez não saiba, né? Então ele dá... É nova, né? Acho que foi em 2019 que saiu, né, a inclusão no CID, a síndrome do esgotamento profissional, né? Acho que, se não me engano, foi em março de 2019 que foi considerado uma doença ocupacional, não foi isso? Na verdade, Ângela, foi lá em 2007. Tem um decreto que mudou o decreto 3048 e fez a integração da síndrome de burnout lá para listas A, B e C do decreto 3048. Então, quando o perito do INSS, ele concede o auxílio doença previdenciário, que é o B31, aí então a pessoa não tem o direito ao depósito do FGTS e nem a estabilidade do emprego. Isso prejudica a pessoa, né, quando ela volta a trabalhar, porque daí a empresa pode mandar embora e ela fica sem a estabilidade. Caramba, então olha só, né? Isso já temos aí um amparo jurídico para que a gente consiga iniciar o tratamento, né, Tânia? Porque não adianta nada, dependendo do caso da pessoa, começar o tratamento e ainda estar exposta a esse estímulo.
que adoeceu, certo? Então precisa dar essa pausa, né? Não adianta, principalmente quando está muito avançado, né? Então, quando está muito cronificado o burnout, quando ele não está no começo, a pessoa não vai conseguir trabalhar naquele ambiente que é hostil, aquele ambiente que é difícil e se cuidar. Então, por isso que talvez é muito importante saber dessas informações, porque a pessoa vai conseguir dar a pausa e se tratar e tá amparada, inclusive, com a estabilidade. Porque outra coisa que as pessoas pensam, né? Vou ser demitido. Eu vou parar de trabalhar, né? Eu vou ter que me afastar e eu vou ser demitido posteriormente. Exatamente. Por isso que é importante a pessoa saber dos direitos que ela tem, porque senão ela fica afastada do trabalho, vamos supor, 60, 90 dias, porque a síndrome de burnout, ela dá esse período de afastamento, porque a pessoa precisa realmente se afastar para que os sintomas melhorem, passem, né? Uhum. Então, se ela tiver essa preocupação de que ela vai ser mandada embora, aí ela não consegue relaxar no afastamento dela, né? Por isso que é importante ela saber dos direitos jurídicos que ela tem. Muito bem, legal, bom saber disso, né, galera? É importante saber, né, qual caminho seguir. Por falar, então, nessa questão do tratamento, eu vou falar aí um pouquinho para vocês de como que funciona, né, o tratamento no caso de burnout, né? Então, burnout, eu tô acabado, como que é? Há essa questão, né, dizendo, meu Deus, e agora? Vou ter que tomar remédio? Não vou? Então, assim, gente, o tratamento vai depender muito do estágio da doença. Então, talvez, inicialmente, a gente consiga trabalhar com a psicoterapia, né, com atendimento com o psicólogo, sem entrar com a medicação, se for no começo. Se for o estágio muito avançado, não vai ter jeito, vai precisar sim entrar com a medicação, né? Mas tem um medicamento que cuida de burnout? Não necessariamente, né? O que acontece? Nós utilizamos aí, os psiquiatras utilizam muito ansiolíticos, antidepressivos, tudo vai depender dos sinais e sintomas que essa pessoa estiver apresentando. Lembrando, a gente tem uma série de sinais e sintomas, mas cada ser humano é único, então cada um, ele vai trazer a sua particularidade. E aí o psiquiatra, ele vai analisar e vai entender qual que é a medicação melhor para aquele caso. Meu Deus, eu vou tomar medicação minha vida inteira. Não, nem sempre é a vida inteira, é só para atravessar esse período. Mas por que tem que ser o remédio? Por que eu tenho que usar o remédio? Muitas vezes, nesses casos avançados, quimicamente, o nosso cérebro está em descompensação, né? Então, a parte química precisa ser regulada. E aí, por isso que nós entramos com os antidepressivos, ansiolíticos, enfim. Regula a parte química e trata a questão do que aconteceu, a questão psicológica, dos motivos que levou ela ao burnout, enfim. Esses dois tratamentos são os mais indicados, né? Aí, para além disso, tem uma série de outras coisas, né? Tem os florais, aromaterapia, tem atividade física, então tudo isso vai ajudar para que essa pessoa retome esse equilíbrio, né? Mas é muito importante que ela esteja sendo acompanhada por profissionais da área, né, competentes. Gente, não tem problema eu psiquiatra, tá? Eu sei que tem muita gente que fica, eu não tô louco, né? Quando a gente quebra a perna, a gente vai pro ortopedista, né? Problemas cardíacos, cardiologista. Questões de saúde mental, é o psiquiatra, tá? Não tem problema nenhum, ele é um médico que estudou para dar conta dessa parte química do nosso cérebro. Então, não se sintam envergonhados e nem com preconceito, tá? Então, não tem problema nenhum. Psicólogo coisa, também. Né, Angela? É um tratamento multidisciplinar, né? É bom fazer um acompanhamento com o psicólogo e também o tratamento psiquiátrico. É isso mesmo. Em casos vão ser imprescindíveis, tá? Vão ter alguns casos que vão ser imprescindíveis. Se for no começo, de acordo com cada pessoa, a gente consegue com a psicoterapia e com a medicina alternativa, né? Nem sempre homeopatia, floral, enfim, cada um aí vai buscando um caminho. Mas lembrando que é para agregar, né? Mas a base é o psiquiatra e o psicólogo, inclusive, né, precisa do laudo do psiquiatra
para ir para o INSS, né? Sem esse laudo, chegar lá, olha, INSS, estou com burnout. Não adianta. Tem que ter a CID, né? Que é, como eu falei, a 73.0. Ângela, Isso mesmo. Você falou que a síndrome de burnout nasceu com os profissionais da saúde, mas tem outras profissões que também são causadoras. Quais são elas? Então, tem um ranking aí de profissões. Na verdade, se falava muito em profissionais da saúde, professores, policiais, essas pessoas que estavam diretamente ligadas com cuidado com o outro. Mas hoje, Tânia, outros profissionais também estão sujeitos a isso. Os bancários, as pessoas que trabalham nos bancos, que precisam bater metas, aquela cobrança muito forte, muito incisiva. Professores, eu não preciso nem dizer, né? Sala de aula, aluno desrespeitando, sem material de trabalho. Então, são profissões que estão ligadas a pessoas, a metas, a pressão muito grande. Hoje não é mais só considerado dos profissionais da saúde, mas de outros. Tem pessoal da informática que já está com burnout. Então, a gente percebe que ampliou, né? Telemarketing, né? Tem a questão da vendas, das metas, do trabalho não ser reconhecido, de não sentir, não sentir sentido no trabalho, não ver o seu trabalho sendo reconhecido. Então, todas essas profissões aí podem ter burnout, tá? Jornalistas, a gente tem um caso de uma jornalista que eu estava lendo, muito interessante. Isabela Camargo, ela teve um apagão no ar, né? Ela apresentava o tempo e aí ela teve um lapso de memória no meio da transmissão ao vivo, ela não lembrava qual que era a capital do Paraná, que é Curitiba, então ela ficou parada, e daí ela já foi para o psiquiatra, de lá ela já saiu direto para o psiquiatra, ela já estava sofrendo há muitos anos, e o psiquiatra conseguiu identificar que era burnout, e hoje, né, ela tem um trabalho super fantástico, ela pesquisa, escreveu livro, dá palestra, dá assessoria, então ela é um exemplo muito bacana, né, de pessoa que conseguiu superar isso e ressignificar essa questão do burnout, né, burnout não é o fim, pode ser o começo, né? A doença nem sempre vem como algo tão negativo. A doença, ela pode nos ensinar, inclusive nos colocar numa rota diferente da qual a gente estava indo, né? Ângela, quais são os fatores de riscos que podem desencadear essa síndrome? Muito bem, a gente está falando, sim, é importante a gente entender, até para dizer, será que nós estamos, né, nessa linha? Será que pode acontecer isso? Né? São algumas características pessoais, algumas características do ambiente profissional, né? Então vamos lá, vou começar com as características pessoais. Aquela pessoa que é muito perfeccionista, que é a famosa workaholic. Já ouviu falar, Tânia, nesse termo? Já. Viciada no trabalho. A pessoa respira trabalho, não para de falar do trabalho, não consegue desligar. Então esse workaholic, ele é um sério candidato a desenvolver burnout. Aquela pessoa que não consegue dizer não, aceita tudo, aquela pessoa que acaba, o chefe fala, faz isso, faz aquilo, faz, ela não consegue se posicionar, ela não consegue entender qual que é o seu limite, né, até aqui dá, daqui para lá não dá, então é uma pessoa que ela acaba querendo ser boazinha, querendo mostrar resultados, mas se desrespeita, se violenta, né? A gente não dá conta de tudo. Então, são algumas questões psicológicas. Mas voltando um pouquinho para a empresa, né, Tânia, a gente vai percebendo que o ambiente do trabalho é um ambiente também que, como é voltado ao trabalho, o ambiente é muito importante. Então, por exemplo, relação ruim com os líderes, assédio moral, falta de equipamentos para trabalho, cobranças muito incisivas, comparações com outros funcionários, um ambiente, aquele clima que a gente falou, organizacional tenso, as pessoas não se respeitam, as pessoas não são valorizadas, as pessoas ficam, né, o tempo inteiro querendo mostrar serviço, querendo fazer um serviço bom e melhor, e aí a liderança, né, acaba dizendo, não faz mais que sua obrigação, se você não quiser trabalhar, tem mais uma fila, né, de gente esperando para ocupar o seu lugar. Então, o ambiente organizacional, então são características do ambiente profissional, daquela profissão e daquela pessoa, né? Então, tudo isso
junto, acaba possibilitando, sendo um fator de risco para o desenvolvimento da burnout. É uma coisa bem interessante, né? E sem contar, Ângela, que nas empresas, eles colocam uma ferramenta para medir produtividade. Aí você imagina, você está trabalhando com os pares, né, com seus colegas do lado, todo mundo com uma ferramenta de produtividade, acaba colocando automaticamente uma concorrência. E aí eu preciso produzir mais que eles aqui com os meus amigos, porque senão eu vou perder meu emprego. E aí gestão de conflito. Mas isso, exatamente. Gestão de conflito. Liderança por conflito. Que eu coloco um funcionário contra o outro porque eu quero que eles deem o máximo deles. Eu quero que eles vendam e atinjam as metas, e mesmo que o cara, tire o sangue dele, ainda não tá bom. E eu até posso dar um exemplo aqui. Eu era coordenadora no banco, e assim, eu tinha uma equipe grande, eu cheguei a ter 60 pessoas na equipe, e eu tinha que avaliar essas pessoas, e eu era obrigada a dar nomes para demissão. Aí você imagina, as pessoas estão trabalhando bem, estão lá batalhando, e você é obrigada a tirar nomes para você poder demitir. Então isso complexo. É uma coisa muito complexa. Ô, Tânia, inclusive, por falar dessa postura aí da liderança, você imagina hoje, tempos de coronavírus, a pandemia, as empresas com faturamento baixo, tendo que reduzir salário, tendo que demitir pessoas. Então, eu tenho ouvido falar que muitos líderes estão com a síndrome de burnout, porque estão entre a cruz e a espada, que método, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para demitir o funcionário? Então, por mais que a gente pense, tempos de pandemia, então ninguém está indo para o local de trabalho. A burnout melhorou? O que você acha, Tânia? Nada, Nada, Ângela. Até isso que eu te perguntar agora. Com essa questão aí da pandemia e o trabalho em casa, o home office, é o que é o nosso novo normal. Você acha que diminuiu a síndrome de burnout? Imagina. Olha só, então, a nossa sociedade já estava num ritmo frenético, a gente já estava adoecendo. Detalhe, Tânia, Brasil é o primeiro país em pessoas com transtornos de ansiedade. Então, Brasil é o primeiro de pessoas ansiosas, tá? Então, nós já estávamos doentes. Certo? Primeiro lugar. Aí já vivemos num ritmo frenético. Pandemia, trabalho em casa. É home office isso? Não é home office. É uma adaptação para um trabalho remoto. Quando a empresa decide fazer home office, ela dá treinamento para o funcionário, ela dá equipamento, ela ajuda de custo na internet, ela ajuda no mobiliário, a pessoa arruma um espaço na casa dela adequado para isso. Então, esse é o trabalho de home office. Eu sei porque minha irmã trabalha home office já há uns anos, e quando ela fez a transição, a empresa fez todo esse caminho com ela. Certo? Então, isso é um trabalho home office. A gente está trabalhando remotamente, sem equipamento, muitas vezes, internet oscilando muito, com a família toda no mesmo espaço, é filho, é marido, todo mundo junto e misturado. Gato, cachorro. Gato, cachorro, aí tem a louça para lavar, tem que fazer comida, tenho que acompanhar meu filho, porque meu filho está estudando, e eu preciso acompanhar as atividades dele da escola, eu preciso ter essa tutoria dele escolar, e aí, menina, acontece essa loucura, e o cérebro, até o cérebro processar tudo isso, é dizer, o meu trabalho, agora é em casa, porque antes a gente estava no ambiente profissional, saía, ia para casa, repousava. A casa era um ambiente de proteção, era meu refúgio. Agora o meu local de trabalho está junto com o da minha casa, então meu cérebro não processa isso. E aí, o que acontece? Fica tudo misturado. Eu vou colocando... por causa da internet, a gente está disponível o tempo inteiro. Então, a gente manda mensagem meia-noite, 1h, convocando para reuniões fora do seu horário de trabalho. Então, entende-se que você tem que estar disponível o tempo inteiro. Olha que perigo. E olha, outra coisa, que eu...
Eu tenho até Diga. um exemplo aqui para dar, que, do meu ciclo, assim, uma professora, né, tendo que montar aulas em casa, tendo que gravar aula, dar aula ao vivo, né, lá agora com as crianças, com os filhos em casa, né, fazendo comida e ali trabalhando naquela loucura toda e a diretora mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem no WhatsApp. Ela Não tem vai e faz o limite. trabalho, estava fazendo o trabalho. Aí ela pensava assim, bom, agora eu posso almoçar. Ela levantava, chegava a mensagem. Isso deixou ela num nervosismo tão grande que no braço direito dela subiu um nervo. E ela sentia o coração pulsando ali, e ela não conseguia dormir. E o braço, né, com tique nervoso, teve que ir para o médico, teve que tomar relaxante muscular, calmante, para poder continuar trabalhando. E para continuar trabalhando, né? Assim, eu vou tratar o sintoma, não trato a causa, bora trabalhar, né? Olha só, né? E é interessante, Tânia, isso, que as pessoas perderam esse senso, né, de horário. Total. Então, desrespeito, porque chega a ser invasivo isso, né? Invasivo, tá invadindo a sua vida, o seu espaço e o seu tempo, né, para fazer uma refeição. Uma outra coisa também interessante, Tânia, é que algumas pessoas também entraram nessa pilha. Tipo assim, e agora eu preciso dar resultado, continuou com o mesmo pensamento. Então, a pessoa fica enlouquecida querendo dar os mesmos resultados e se comparando. Ai, quando eu trabalhava, né, no escritório, eu rendia muito mais do que eu rendo agora. Né? As pessoas ficam se comparando. Não, mas eu estou sentindo que eu não estou produzindo. Então, tudo isso vai gerar um estresse. Uma outra coisa, quando que eu vou voltar a trabalhar? Tem data? Né? Ainda a gente está nesse novo normal, vendo como que eu vou voltar. Mas e se eu voltar? E se eu contrair a doença? Né? Como que vai ser usar o transporte público? Será que vai ter no meu local de trabalho álcool em gel e máscara disponível? Será que eu vou conseguir? Ainda no meu emprego? Será que eu vou ter emprego ainda, né? Então, olha quantas coisas estão assombrando a cabeça dos trabalhadores. E isso, né, Tânia, com certeza é um fator de risco para burnout. É um fator de risco. Eu vi um comentário aí que o Júnior falou que ele conseguiu cortar em relação ao trabalho, né? Colocar limite. Gente, é muito importante colocar limite, né? Para que a gente não se perca nisso tudo, né? E se adoeça cada vez mais. Então, o limite, ele é muito importante. É muito, Ângela, exatamente. Seguindo o nosso roteiro aqui, Ângela, como que se dá o tratamento, então, aí para o burnout? O tratamento, a gente falou um pouquinho, o diagnóstico e o tratamento, né, feito pelo psiquiatra, o médico, em conjunto com o psicólogo. Então, ele faz a consulta, tem que ser uma pessoa especialista, né, especialista na área importante, psiquiatra, que cuida das questões químicas do nosso cérebro, né. E aí, do psiquiatra com o psicólogo, e dá todos os desdobramentos, né. A gente acha que está quase em cima da hora, temos aí uns 15 minutinhos ainda, né? Temos que acelerar. Então, olha, já temos umas perguntas. Olha que lindo. Um monte de perguntas legal aqui, Tânia. Olha só, galera, muito bom. Obrigado pela colaboração. Eu acho que eu vou falar, então, sobre algumas dicas, né, pra gente fechar e já tentar responder algumas perguntas hoje. Pode ser, Tânia? Vamos lá. Galera, foco agora, né? A gente falou de fatores de risco. Agora vamos falar de fatores de proteção. O que me ajuda a não adoecer? O que vai, de alguma maneira, me proteger disso tudo? Então, eu fiz algumas listagens aqui. Primeiro, como as pessoas têm colocado aí, limite de horário. Horário para entrar, horário para sair. Pausas, né? Então, almoce, cumpra a sua hora de almoço, né? Tenham algumas pausas durante os intervalos. A gente não ia pro café, né? Dá um tempo, a gente não ia lá no café tomar um cafezinho, né? Então, a mesma coisa, a gente tem que manter esse ritmo, eu acho que é muito importante. Uma outra coisa que também achei bem interessante, principalmente nessa questão de pandemia, é ter o seu espaço de trabalho. Evitem trabalhar da cama.
Olha isso. Por quê? O nosso cérebro entende que a nossa cama é o local de descanso. Se o nosso cérebro associa todo aquele estresse, né, vivenciado no trabalho, daquele ambiente, isso pode interferir no meu sono. Então, tente buscar um localzinho aí mais adequado. Então, Legal as tirar pausas... o pijama também, né, Ângela? Tirar o pijama. Nem só a parte de cima, né? Só pra gente criar uma rotina, né? Para o cérebro entender. Exato. Agora é trabalho. E aí, quando eu ponho o pijama, agora é descanso, né? Então, o nosso cérebro precisa entender isso, né? Que ele não, às vezes, não associa. Então, uma outra coisa que a gente falou de descanso, né? Que tenha momentos de prazer. O que te dá prazer? O que te traz energia, né? O que te deixa feliz? Às vezes as pessoas falam, é assistir uma série, assistir um filme, é relaxar, é fazer uma caminhada, exercício físico. Então a gente precisa também ter muitos artifícios de prazer, senão a gente fica só na dor. Eu tenho que pensar, eu tenho a dor, mas eu tenho o prazer que vai me proteger. A gente fala de uma pausa ativa, então, de repente, juntar uma habilidade que você tem com um desafio. Eu sou boa na cozinha, vou inventar agora algumas receitas, vou fazer umas coisas diferentes na cozinha. É o desafio. Então, isso me dá prazer. Então, é importante que nossos momentos de prazer sejam prazerosos de verdade, né? Uma outra coisa, e eu acho que também é muito importante, aceitar que a gente não dá conta de tudo. Exato. Somos humano e não tem problema, né? Eu tenho todo o direito de dizer, eu não dou conta disso. Então, por isso, Tânia, que é importante o autoconhecimento. Olha para dentro, o que você gosta, o que você não gosta, o que dá, o que não dá. Alguma coisa te incomodou no trabalho, mas por que será que isso está me incomodando? Tenha essa reflexão, né, sobre você, sobre o que você está sentindo. Reconheça, tô triste, tô com raiva, tô de alguma forma angustiado. Olhe para suas emoções. O que elas estão querendo te dizer? Né? Então, é tão importante esse olhar para dentro, porque você vai conseguindo manejos dessas situações difíceis, né? Então, o que a gente percebe? Quando a pessoa consegue manejar, fica mais fácil. Uma outra coisa, Tânia, é a rede socioafetiva. Então, ter pessoas nas quais a gente pode falar, conversar, xingar, se for o caso, mas que eu consiga extravasar. Seja amigo, familiar, o profissional da saúde, né, o psicólogo. Então, a gente está vendo hoje muitos atendimentos online. É um momento de distanciamento social, mas não de distanciamento afetivo. E quando a gente está inserido numa rede socioafetiva, isso é fator de proteção. Vamos cuidar uns dos outros, mesmo que distantes. Então, são algumas dicas, né, que a gente vai percebendo que vai ajudando. Uma outra coisa, Tânia, propósito de vida, né? Olha para esse trabalho, o trabalho te faz feliz, é isso que você gosta, é isso que você quer da sua vida. De repente, eu preciso mudar de carreira, né? Pode acontecer num burnout muito crônico que as pessoas não conseguem voltar para a mesma atividade, né? E ela vai ter que se ressignificar e ir para uma outra atividade. Então, essas são algumas dicas aí, talvez, que possa ajudar nesse momento de estresse, de burnout, mas muito vão ter legal. Momentos que a gente não vai conseguir, né, dar jeito e vai ter que buscar ajuda qualificada. Gente, a linha é muito fina, né? Se está sofrendo demais, está por tempo prolongado, busque ajuda. Não é sinal de fraqueza, é sinal de saúde. Eu reconheço o meu limite e eu vou me cuidar. Essa proteção que eu tenho comigo é pulsão de vida e é super importante. A gente respeitar e também entender os sinais do nosso corpo, né? Exato, é isso mesmo, Ângela, tá certíssima. Tô vendo aqui o nosso tempo, Tânia. A gente tem alguns minutos para a gente responder algumas perguntas. Estamos terminando quase. Aqui, ó, 15, 10 minutinhos. Que pena, tanta coisa. Fala alguma coisa. Então, Ângela, que é muito importante que as pessoas saibam que a síndrome de burnout, ela está
lá no anexo 2 do decreto 3.048, que é a lei previdenciária, na lista B. Então, quando se tem esse cruzamento da doença, do CID da doença com o trabalho, já é presumido a culpa da empresa, né? Então, responsabilidade da empresa. Isso, a responsabilidade civil da empresa. Então, cabe à empresa provar que aquele funcionário não ficou doente pelo trabalho. Então, assim, quando ele está doente, que se tem esse cruzamento, né, do CID lá com o trabalho, a responsabilidade civil presume-se que é da empresa. Que é né? da empresa. Então, ele não precisa provar. Quem tem que provar que ele não está doente ou que a doença não foi causada pelo trabalho é do empregador. Né? Então, é super importante que ele saiba disso. Olha que legal, Tânia, você falou essa pergunta, respondeu já uma pergunta que tenho aqui. A Margarida perguntou, Margarida, nossa amiga, ela disse que o diagnóstico de burnout é aceito no sistema de saúde para justificar o afastamento e o tratamento? Sim. Chama-se Síndrome do Esgotamento Profissional e já está no CID, né? CID qual que era mesmo? Z73. Legal. A Sandra mandou uma pergunta aqui da minha área que eu vou responder. Como que eu diferencio a síndrome de burnout da síndrome do pânico? Então, sintomas de ansiedade pode estar relacionados com a síndrome de burnout. Tanto sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. O que acontece? Quando a gente fala de burnout, está extremamente ligado ao trabalho. E o transtorno, a síndrome do pânico, eu necessariamente não estou relacionado ao trabalho. Pode ser que me dê a crise no trabalho, mas que aquele fator de risco não tem a ver com o trabalho, tá? Então, o psiquiatra e o psicólogo vai ter que mapear a vida dessa pessoa, entender quando isso aconteceu, como que aconteceu, para também poder diferenciar, porque às vezes as pessoas acham que é do trabalho, e às vezes não, já é uma condição que já vinha antes do trabalho, né? Então a pessoa não tem uma boa relação, né, com a família, com os filhos, e aí a vida tá, né, de alguma forma cheio de problemas, e aí vem mais o trabalho. Então, por isso que é feito esse estudo, e o psiquiatra e o psicólogo conseguem dar uma olhada nesse caso, né? Uma questão importante também que colocaram aqui, nossa, profissionais autônomos, Tânia, profissionais autônomos, não tem empregador, não tem, né, esse vínculo, e aí? O que o profissional autônomo faz? Quando o autônomo ele é um contribuinte individual que ele presta serviço para a pessoa jurídica, ele não tem o direito ao auxílio acidente, pelo menos por enquanto não, é uma discussão aí que está tendo, mas ele não tem. Apesar do empregador recolher 11% para a Previdência mais a cota patronal, ainda assim ele não tem o direito ao auxílio acidente. Porém, na área civil, ele entra com uma ação contra a empresa pedindo indenização. Entendi. Então tem essa possibilidade aí. Tem essa possibilidade. Tá, e se é um trabalho autônomo que de repente eu vou em vários locais, eu presto serviço para vários locais, mas eu pago o INSS. E aí? Aí ele tem direito ao auxílio-doença. Legal. Auxílio-doença previdenciário, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa super interessante aqui, que foi feito uma pesquisa de 48 processos julgados pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, sobre o burnout. Então, as 4 maiores indenizações por danos morais que foram pagas, 300 mil, 225 mil, 200 mil, 100 mil, foram pagas exclusivamente por bancos e que representaram 59% desse total de 48 casos. Bancos. Caramba. Olha como o bancário está bem afetado aí pela síndrome de burnout. Nossa, Tânia, interessante aí. Então, o pessoal aí do banco, eu acho que é importante ver, né, olhar e saber reconhecer. Até colocaram aqui, né, saber reconhecer quando é o limite do adoecimento, né? Quando eu sei que é um estresse que vai passar, que é uma situação temporária, e quando eu preciso de ajuda, né?
quando isso está afetando muito a minha qualidade de vida e que, de alguma forma, acaba interferindo em outros aspectos da minha vida por mais de 2 semanas, a maior parte do tempo. Então, por exemplo, eu estou com os meus filhos brincando, não consigo ter prazer, porque estou pensando no trabalho. Eu estou com a minha mãe fazendo compras, não consigo relaxar porque eu estou pensando no trabalho. Então, esse é o termômetro, né, que a gente utiliza para dizer da doença, né? Já estou indo para uma linha do patológico e não do normal, né? Tânia, a gente está aqui preocupada com o horário, temos aí só alguns minutinhos, né? Então, vamos concluir, Ângela, aí fala a importância, então, da saúde mental, para a gente concluir. Gente, a OMS diz que saúde é o completo bem-estar, né? Físico, mental e social. Então, a saúde mental, psicológica, ela é muito importante na nossa vida, para a nossa qualidade de vida e para dizer que eu tenho saúde. Eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, eu preciso estar bem comigo mesmo, também para desempenhar outras funções na minha vida. Então, não tenham vergonha, se conheçam, assistam filmes relacionados, vejam vídeos, tem muita gente boa falando sobre o assunto, estudem, conhecimento é muito importante, peçam ajuda e cuide da sua saúde mental. Saiba o que te dá prazer, o que te dá, né, vontade de viver, o propósito de vida, o senso de pertencimento. Eu acho que tudo isso é fantástico para a gente manter a saúde mental. E, claro, percebeu que está na linha, busca ajuda. Quanto antes, melhor. É melhor prevenir do que remediar. Exatamente, Ângela, é isso mesmo. E no lado jurídico da coisa, né? Quando precisar buscar um advogado, uma advogada, procure sempre um advogado que trabalhe com o lado previdenciário e trabalhista, porque o previdenciário com o trabalhista está muito linkado, né? Exatamente por essa questão que eu falei, do auxílio doença previdenciário, o auxílio doença acidentário, que é esse que dá pelo menos 12 meses de estabilidade. Então, isso é muito importante. E mais o fundo de garantia. Então, se procurar um advogado que não conheça, que só conheça a área trabalhista e não conheça o lado previdenciário, a pessoa vai ser prejudicada. Infelizmente, vai ser prejudicada. Maravilha, Tânia. Então, gente, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, especialista na área de saúde mental, como também um advogado que tem esses 2 olhares, né? E exatamente. Outra coisa acho que é importante, conhecimento, gente. Leiam, se embasem, sejam um cidadão, né, praticante dos seus direitos e dos seus deveres. O conhecimento, ele é fantástico. Ai, que legal. Vou mostrar um também. Já que você me desafiou, né? Vou mostrar um aqui, ó. Aqui, ó. A Loucura do Trabalho, de Jurs, um super pesquisador da relação do homem com o trabalho, falando de saúde mental no trabalho. Então, conhecimento nunca é demais. Aí sim, hein, Tânia? Tá bom, então, né? Vou mostrar, então, outro para você aqui, ó. E vou mostrar meu cérebro, gente. A pessoa que está estudando neuropsicologia tá ficando louca com as questões cerebrais. Um monte de perguntas aqui. Nós não vamos conseguir responder agora. Vamos marcar uma próxima, então? Vamos. Vamos marcar uma próxima? Galera, muito obrigada pela participação. Se gostou, dá um like aí, né? Manda mensagens, brincadeira. A gente marca, então, uma próxima conversa para responder todas as perguntas. Eu, né, assumo esse compromisso. E você, Tânia? Também, pode contar comigo. Beijo, galera. Boa noite. Assim que a gente definir a data, eu falo com vocês. Obrigadão, viu? A gente vai postar aí. Obrigada, gente, por acompanhar. Noite. Obrigado, Ângela. Foi um tema bastante interessante para a gente conversar. Super obrigada. Beijo, boa noite. Obrigada. Beijão, boa noite, galera. Tchau, tchau.